Eu ainda me lembro do exato momento em que o meu mundo inteiro deixou de fazer sentido. Eu estava sentada no assento 12B, em algum lugar sobre o Oceano Atlântico, enrolada em uma manta fina da companhia aérea, tentando dormir. Meus olhos estavam pesados. Meu coração estava ainda mais. Já fazia 14 meses desde que enterrei a Dilson. 14 meses desde que fiquei debaixo da chuva, segurando a mão de Letícia, vendo enquanto o colocavam na terra. E agora, lá estava eu, em um voo para uma cidade que eu nunca quis visitar, carregando um segredo que eu nunca quis descobrir. Eu fechei os olhos. E então, eu ouvi a voz dele. A voz de Adilson. Vindo pelo interfone. Clara como o dia. Tão quente quanto eu me lembrava. Silvana, você precisa saber a verdade. Meus olhos se abriram num instante. Meu coração parou. Cada fio de cabelo do meu corpo se arrepiou. Olhei ao redor. A cabine estava escura. A maioria dos passageiros dormia. A mulher ao meu lado estava com fones de ouvido. Ninguém mais parecia ter ouvido nada estranho. Ninguém reagiu. Ninguém se mexeu. Eu estava sonhando. Eu estava perdendo a sanidade? Mas antes de contar o que aconteceu depois, se esse tipo de história toca o seu coração, se você ama histórias sobre amor, traição, família e verdades que se recusam a ficar enterradas, por favor, leve apenas um segundo e se inscreva no canal. Porque eu acredito que pessoas que buscam a verdade sempre a encontram. E espero que essa verdade traga paz para você. Agora, deixe-me levar você de volta para onde essa história realmente começou. Meu nome é Silvana. Tenho 45 anos. E por 22 anos, eu acreditei que tinha o marido mais fiel e mais dedicado do mundo. Adilson era tudo o que uma mulher poderia desejar. Ele era gentil. Trabalhador. Voltava para casa todas as noites, beijava minha testa, brincava com nossa filha Letícia e se sentava à mesa do jantar como um homem que não tinha nada a esconder. Construímos nossa vida juntos do zero, um pequeno apartamento no começo, depois uma casa, depois um jardim onde Letícia costumava correr atrás de borboletas quando era pequena. As pessoas costumavam me dizer, Silvana, você é tão sortuda. E eu acreditava nelas. De verdade. Então Adilson ficou doente. Aconteceu rápido, rápido demais. Um dia era apenas uma tosse. 3 meses depois, os médicos estavam nos dizendo para nos prepararmos. Ele morreu numa terça-feira de manhã, em novembro, com a minha mão na dele e Letícia chorando baixinho no canto do quarto. Ele se foi. E o mundo ficou muito, muito silencioso. Durante meses depois disso, eu não fiz nada além de sofrer. Quase não comia. Quase não dormia. Letícia praticamente precisava colocar comida nas minhas mãos. Ela tinha apenas 19 anos, mas se tornou a forte. Se tornou a minha razão para continuar. Então, cerca de um ano depois da morte de Adilson, uma carta chegou. Era endereçada a ele. Isso às vezes acontecia, correspondências antigas que não sabiam que ele havia partido. Eu quase joguei fora sem abrir. Mas algo me impediu. Um sentimento que não sei explicar. Eu abri. Era de um advogado. Em outra cidade. Sobre assuntos do patrimônio de Adilson, assuntos financeiros dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Uma conta. Uma propriedade. E um nome que eu nunca tinha escutado antes. O nome de uma mulher. Eu me sentei bem devagar à mesa da cozinha. Minhas mãos tremiam. Li a carta mais 3 vezes. E a cada vez que eu lia, as palavras se tornavam mais impossíveis de compreender, e ainda mais impossíveis de negar. Adilson tinha outra vida. Não era um pequeno segredo. Não era um erro do passado. Era uma vida inteira paralela. Outra mulher. Outra casa.
Dinheiro sendo transferido discretamente, mês após mês, durante anos. Debaixo do meu nariz. Enquanto eu preparava o jantar, criava nossa filha e agradecia a Deus todas as noites pela bênção de ter um bom homem. Eu não chorei naquela noite. Estava chocada demais para chorar. Apenas fiquei ali, na cozinha da casa que construímos juntos, sentindo o chão desaparecer sob os meus pés. Letícia nunca pode saber, eu disse a mim mesma. Isso a destruiria. Ela já tinha perdido o pai. Eu não podia deixá-la perder a memória dele também. Então tomei uma decisão. Eu iria. Encontraria esse advogado. Encontraria essa mulher. Veria com meus próprios olhos qual era a verdade. E então decidiria o que fazer com ela. Foi assim que acabei naquele avião. Assento 12B. Viajando sozinha pela primeira vez na minha vida adulta. Aterrorizada. De coração partido. E tão cansada. Eu tinha acabado de adormecer quando o interfone estalou. E eu ouvi a voz dele. Silvana, você precisa saber a verdade. Apertei imediatamente o botão de chamada. Uma comissária chamada Tainara veio até mim, jovem, com um rosto gentil. Perguntei a ela, com a voz quase num sussurro, quem tinha acabado de falar no interfone. Ela me olhou com uma confusão delicada. Senhora, apenas o nosso piloto, Capitão Rinaldo, falou hoje à noite. Há cerca de 1 hora, sobre turbulência. Não houve nenhum outro anúncio. Eu encarei ela. Tem certeza? Sim, senhora. Está tudo bem? Eu disse que sim. Disse que tinha sido um sonho. Ela me trouxe um copo de água e um pequeno sorriso triste, e foi embora. Fiquei ali, segurando o copo, pensando, talvez o luto faça coisas com a mente. Talvez eu tenha imaginado. Talvez eu fosse apenas uma mulher que sentia tanta falta do marido que estava ouvindo a voz dele no chiado do interfone de um avião, a 30 mil pés acima do oceano. Mas havia algo que eu não conseguia explicar. A voz tinha dito meu nome. Claramente. Especificamente. Silvana. Não disse uma palavra de conforto. Não disse, eu te amo, ou sinto sua falta. Disse, você precisa saber a verdade. Como se a verdade fosse algo que eu estava prestes a enfrentar. Como se ele soubesse exatamente para onde eu estava indo. Como se, de onde quer que estivesse, Adilson não pudesse me deixar entrar naquela reunião sem me avisar. Avisar sobre o quê? Eu aterrissei 3 horas depois. Me hospedei em um pequeno hotel. E na manhã seguinte, entrei no escritório daquele advogado. E o que ele me disse naquela sala, o que colocou sobre a mesa diante de mim, mudou tudo o que eu achava que entendia sobre meu casamento, sobre a mulher cujo nome estava naquela carta, e sobre o próprio Adilson. Porque a verdade não era o que eu esperava. Era algo muito mais complicado. Muito mais doloroso. E, no final, de uma forma que eu jamais poderia imaginar, muito mais importante para Letícia saber do que eu jamais pensei. Mas essa parte da história, o que eu descobri naquele escritório, o que fiz depois, e como Letícia e eu atravessamos o fogo que veio em seguida, fica para outro dia. E eu prometo, você não vai querer perder. Obrigada por estar comigo hoje. Por ouvir. Por se importar. Essas histórias não são fáceis de contar. Mas algo me diz que você entende isso melhor do que a maioria.